Você sabia que o objetivo das bênçãos de Deus não é só nos satisfazer? Deus nos abençoa para compartilharmos as suas bênçãos. No Salmo 67, por exemplo, vemos um pedido para que Deus seja gracioso e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. O rosto de Deus resplandecer nem sempre é uma coisa boa. Foi resplandecendo em fogo que Deus assustou os soldados egípcios e consumiu os filhos de Araão por transgredirem as regras a respeito do culto. Mas aqui se pede que Deus resplandeça agora o seu rosto com graça e nos abençoando. Em outras palavras, que seu olhar seja amoroso, amigável e favorável a nós. E o fato de Deus ter ordenado essa bênção mostra que o profundo desejo dele é nos abençoar, é olhar favoravelmente para nós. Agora veja que as bênçãos aqui recebidas devem ser compartilhadas. O pedido é que Deus seja gracioso, abençoe e faça resplandecer o rosto para quê? Há uma finalidade, que é: se conheça na terra o teu caminho e a tua salvação. Que louvem-te os povos, que alegrem-se e exultem as nações. Ainda mais louvor pelos povos. Concluindo, a finalidade da bênção de Deus é para que todos os confins da terra venham a temê-lo. Você percebeu que o fim das bênçãos não é só a satisfação pessoal, mas que sejam compartilhadas com os povos e nações? Que bênção é esta a ser compartilhada? A bênção é: julga os povos com justiça e guias na terra as nações. A bênção é julgamento? Justiça? Que justiça é essa? É a restauração de todas as coisas. E essa restauração só pode acontecer sob a justiça do rei, que é totalmente justo e ao mesmo tempo gracioso. Você já imaginou como seria toda a criação restaurada, vivendo em justiça com um Deus gracioso? Deus não quer que você apenas imagine, mas que participe dessa restauração. Para restaurar todas as coisas, Deus estabeleceu um caminho, um plano de salvação. Esse caminho é a longa história que Deus nos conta na Escritura Sagrada. Nessa história, Deus escolheu um homem chamado Abraão e lhe disse: farei de você uma grande nação, eu abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção, em você serão benditas todas as famílias da terra. Deus escolheu um homem e o abençoou e fez dele uma nação, com a finalidade de essa nação abençoar com justiça todas as famílias da terra. Essa nação receberia a justiça de Deus e deveria viver compartilhando essa justiça. Porém, mesmo com a direção direta de Deus, Israel falhou e, ao invés de restauração, acabaram na escravidão. Calma, Deus não desistiu da justiça. Durante a escravidão na Babilônia, Deus prometeu: a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça está prestes a se manifestar. A promessa dada a Abraão não foi esquecida. Deus queria restaurar o seu povo. Deus quer abençoar o mundo e novamente lembra que a bênção é para ser compartilhada. Mantenham o direito e pratiquem a justiça. Seu profundo desejo é: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas parece que o caminho de Deus não estava dando certo. O profeta Elias, no meio do caminho, questionou Deus sobre o que estava acontecendo, pois Israel, os filhos escolhidos, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Calma, Deus disse ao profeta. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. A promessa continua de pé e Deus deseja restaurar todas as coisas. Agora veja como o apóstolo Paulo coloca os seus ouvintes dentro desse caminho. Assim também, nos dias de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Ainda hoje Deus preserva um remanescente, isto é, pessoas que permanecem fiéis pela sua graça. A pergunta aqui é: quem é esse remanescente? Essa é uma questão importante que está por trás do texto de Mateus 15, 21 a 28. Ali temos a impressão de que Jesus não está sendo gracioso com uma mulher que lhe pede ajuda por sua filha estar endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu. E ainda disse aos discípulos: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Estranho, não é? Não é esse o mesmo Deus que disse que queria salvar os povos e nações? Nos dias de Jesus, havia alguns que se consideravam o remanescente fiel. Entre eles estavam os fariseus e escribas. No começo do capítulo 15, eles acusaram os discípulos de Jesus e de tabela acusaram o próprio Jesus de não serem fiéis, pelo fato de comerem sem lavar as mãos. Jesus respondeu: o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. Ou seja, viver de forma fiel e justa não tem a ver com rituais externos, mas com aquilo que vem do coração. Se a questão que está no ar é: quem é o remanescente fiel?
Jesus está alertando aos fariseus que eles não estavam permanecendo fiéis. Então, quem é esse remanescente? Bom, o verdadeiro Israel é aquele que recebe a bênção da justiça, restauração e a compartilha. E teve uma mulher que viu isso sendo cumprido perfeitamente em alguém. Essa foi a mulher a quem Jesus não respondeu, porque ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. Essa mulher não era israelita, mas ela acreditou e se agarrou exatamente a essas palavras de Jesus. Ela acreditou que Jesus veio não só para dar uma ajudinha ao povo de Israel, mas para ser ele o remanescente fiel, o verdadeiro Israel da justiça, que traria a justiça de Deus e a compartilharia com as ovelhas perdidas. E ela acreditou tanto em Jesus ser Israel reduzido em uma única pessoa, que para ela, uma migalha da justiça perfeita que ele compartilhasse seria o suficiente para que sua vida e a vida de sua filha fossem restauradas. E Jesus compartilhou a sua justiça. Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Jesus é o remanescente, o único totalmente justo que veio trazer o reino da justiça. Em sua primeira vinda, a forma de ele fazer justiça foi dar sua vida por pecadores. Justiça justa é feita por meio do sacrifício de Jesus e por meio do serviço gracioso de Deus. Mas e hoje, quem são os remanescentes fiéis? Quem é o verdadeiro Israel? Não são os rituais externos ou o sobrenome de alguém. Não é o que entra pela boca, mas o que está no coração. O apóstolo Paulo disse, não é judeu quem o é apenas exteriormente. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão é a do coração, pelo Espírito. O verdadeiro Israel é aquele que tem fé em Jesus. A fé que sabe que Jesus compartilha conosco a sua justiça. É só por meio dessa justiça que Deus pode resplandecer o rosto sobre ti e não te consumir. É por causa dessa justiça que ele age com graça e até faz a terra dar seu fruto. É por causa dessa justiça que podemos esperar que a salvação está prestes a vir, restaurando completamente todas as coisas. Somos muito abençoados, não é? Nós agora somos filhos de Abraão, pela fé. Por aí, ainda tem israelitas e muitos povos que não creem em Jesus como Salvador. Então, compartilhe as bênçãos de Deus e a justiça que Ele te deu. Amém.